Olá, estudante! Tudo bem com você? Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e estamos aqui para mais uma aula no Se Liga na Educação. Seja muito bem-vindo! Nessa aula nós iremos trabalhar com o 7º ano e falaremos dos reinos biológicos. Bom, nós trabalharemos duas habilidades nessas aulas. Eu dividi, em reinos biológicos 1, 2 e 3, para a gente poder abordar todos os reinos que nós temos hoje, Então, nós temos 5 reinos. Nele, nós iremos trabalhar, então, a habilidade de identificar as principais características desses 5 reinos: o Monera, o Protista, Fungi, Planta e Animalia, e também dos vírus, que não se enquadra dentro dos reinos, nós vamos entender por quê, e também de reconhecer os principais representantes desses 5 reinos e dos vírus com base nas representações figurativas. Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre o reino Monera e o Protista. Lembrando que, pessoal, na verdade, hoje, a ciência está em movimento. E, atualmente, nós temos diferentes classificações. Nós ainda temos os 5 reinos, entretanto, a gente hoje classifica dentro de 3 domínios, que é o Arquea, Bactéria e o Eucarionte. Então, o reino Monera, que antigamente era chamado de reino Monera, hoje a gente classifica ele praticamente somente como bactéria, ok? Bom, dando sequência então, eu vou explicar como sendo o reino Monera, lembrando que a gente já tem classificações, Isso aqui vocês vão encontrar nos atuais livros didáticos. Em breve eu acredito que isso vai mudar. O reino Monera, engloba aí as bactérias e as cianobactérias. São células procariontes, ou seja, a sua célula é uma célula simples que não tem membrana plasmática delimitando o núcleo, ok? Então, a célula procarionte é uma célula mais primitiva, embora ela consiga executar todas as funções dela simplesmente do jeitinho que ela é, beleza? São unicelulares. O que isso significa? Uma única célula. Não vive, não forma tecidos, como acontece, por exemplo, com as células do nosso corpo, a célula animal, que vai formar tecido. Célula bacteriana é uma única célula e dá conta de fazer tudo o que ela precisa fazer. Elas podem ser anaeróbicas ou aeróbicas. Isso mostra pra gente que elas precisam ou não de oxigênio para sobreviver. Algumas vão precisar, outras vivem na ausência do oxigênio, que é o caso, por exemplo, das anaeróbicas. Podem ser autotróficas ou heterotróficas. O que isso significa? Algumas são capazes de produzir, parecido com a fotossíntese, elas fazem quimiossíntese, que produzem o seu próprio alimento. Então, autotrófico, relembrando os termos, produz o seu próprio alimento. Heterotrófico, ele busca o seu alimento, então ele precisa se alimentar de outras coisas. Geralmente, bactérias, fungos se alimentam por absorção de nutrientes. Eles liberam enzimas, essas enzimas quebram o material orgânico que está ao redor e eles então absorvem os nutrientes necessários. São então heterotróficos. Reprodução. As bactérias se reproduzem tanto de forma assexuada, através de divisão binária. Então, uma célula dá origem a 2, que dá origem a 4, 4 dá origem a 8 e por aí vai. Ou então de forma sexuada. O que é essa reprodução sexuada, gente? Quando a gente fala de reprodução sexuada, a gente está falando de troca de material genético, ok? Então, as bactérias são capazes, sim, de trocar material genético de uma bactéria com outra, beleza? Habitam diferentes ambientes. Já viram que bactéria dá em qualquer lugar. Então, você vai lá na beirada do vulcão, com temperaturas altíssimas, tem bactéria. Você vai lá no Polo Norte, com temperaturas extremas, muito frio, tem bactéria. Temperatura ambiente, também tem bactéria. Meio ácido, tem bactéria. Então, bactéria é um organismo que vive em diferentes ambientes e vive bem. Podem viver isoladas, uma única bactéria, ou então formando colônias. Elas não vão formar tecido, mas elas vão formar colônias vivendo juntas, próximos umas das outras.
podem ou não ser patogênicas. Pessoal, existem muitas bactérias que são benéficas ao nosso corpo, por exemplo. As bactérias que habitam o nosso intestino, a nossa flora intestinal, elas nos ajudam no processo de digestão. Então, bactérias podem ou não causar doenças, serem patogênicas, tá? Nem toda bactéria vai causar doença. Então, tá aqui uma imagem ilustrando, na verdade, né? O que é uma bactéria, uma célula procarionte, material genético, deixa eu selecionar meu lápis aqui. Material genético dela fica solto aqui no citoplasma, então esse emaranhado aqui é DNA. Nós vamos ter presença dos ribossomos, que são essas bolinhas, que realizam a produção da proteína. Citoplasma, que é esse material em azul, material gelatinoso. A parede celular, a membrana celular aqui em verde, parede celular em amarelo e algumas ainda possuem uma cápsula ao redor que ajudam ela no processo de aderência, fornecendo uma proteção ainda maior. E tem esse flagelo aqui, ó, nem todas vão possuir o flagelo, que vai então ajudar na locomoção, fazer com que essas células se locomovam. Bom, então, com relação, à classificação desses seres, a gente, como eu falei para vocês, eles podem ser classificados em autotróficos ou heterotróficos. Então, nós vamos ter, os autotróficos são as bactérias, organismos que produzem a matéria orgânica através da fotossíntese ou da quimiossíntese, como é o caso das bactérias. As heterotróficas, elas serão espécies que parasitam, né? Elas precisam de outros organismos para produzir o seu próprio alimento. E aí nós vamos ter outro tipo de classificação, que são as anaeróbicas obrigatórias. Então, elas não podem ter contato com o oxigênio. Se elas tiverem, elas morrem. As anaeróbicas facultativas, né, que elas suportam a presença ou a ausência do oxigênio. E, por fim, as aeróbicas obrigatórias. O que é isso? É como se fosse a gente, só vive na presença do oxigênio. Se não tiver oxigênio, ela não consegue sobreviver. Nós não somos assim? Então, tem bactéria também que é dessa mesma forma. De acordo com a morfologia, as bactérias são classificadas em cocos, que são essas bactérias redondinhas aqui, formas esféricas. Os bacilos, lembra lá dos lactobacilos vivos que a gente toma? Pois é, tá aqui, ó. Ele tem esse formato de bastonete. O espirilo, né, que é essa estrutura aqui, ó, aqui apresentando flagelo, que tem uma forma espiralada. O vibrião, que parece uma vírgula, olha só. Parece uma vírgula deitadinha ali, ó. É o vibrião. E a gente tem ainda a espiroqueta, que é como se fosse a reunião de vários espirilos. Ela está em forma espiral. Ok? Então, de acordo com a morfologia, as bactérias são classificadas dessa forma aqui. Cocos, bacilo, espiroqueta, vibrião e espirilo. Bom, como eu disse para vocês, tem bactérias que são patogênicas, vão causar doenças, e tem várias bactérias que são muito importantes economicamente. Então, algumas vão atuar na fermentação, né, utilizadas para produzir diferentes materiais, na indústria farmacêutica, indústria química, na questão genética, alteração de DNA, clonagem bacteriana para produção, por exemplo, de medicamentos, de substâncias como a insulina. Então, a gente consegue fazer a produção disso através de bactérias. Fixação do nitrogênio, que é muito importante para o ciclo do nitrogênio, lembrando que a nossa atmosfera tem basicamente, né, a quantidade maior da substância presente é do nitrogênio, e ele faz parte do solo também, é muito importante para o solo, para a manutenção da vida dos vegetais, e quem fixa ele no solo são as bactérias. Então, ela retira esse nitrogênio da atmosfera, do ar, e fixa ele lá no solo para ser utilizado. Bom,
vamos ver aqui alguma atividade para ver se a gente conseguiu compreender bem essa questão das bactérias. Em que alternativa as duas características são comuns a todos os integrantes do reino Monera? Então, ausência de núcleo, presença de clorofila. Nem todas as bactérias possuem clorofila, na verdade, somente as cianobactérias que vão ter clorofila. Ausência de carioteca e capacidade de síntese proteica, todos os seres procariontes, seja bactéria, seja cianobactéria, não têm carioteca e possuem capacidade de síntese proteica. Mas vamos ver as outras alternativas aqui. Incapacidade de síntese proteica, já risca de cara, todas elas produzem. Presença de um só tipo de ácido nucleico, RNA ou DNA, ausência de clorofila, cianobactéria tem clorofila. Ausência de membrana plasmática, presença de DNA e RNA, todas elas possuem membrana plasmática, gente, membrana plasmática e parede celular. Então a resposta correta aí ficou a letra B, ok? A cianobactéria, que é também um tipo de célula procarionte, ela já é mais comum em regiões úmidas, né, água doce ou do mar, vivem em regiões mais profundas, todas elas são capazes de realizar fotossíntese. Então ela tem clorofila espalhada, por isso que ela está aqui representada de verdinho, porque a clorofila é um pigmento verde dentro, né, do seu citoplasma, muito similar aos vegetais. A gente vai falar dos vegetais mais para frente, tá? Então tá aí a imagem das cianobactérias. Outra atividade para a gente resolver. Assinale a alternativa correta. Letra A. As bactérias reproduzem-se geralmente por divisão binária, uma forma assexuada de reprodução pela qual uma única bactéria pode originar um clone, ou seja, uma população de bactérias idênticas? Será? Letra B. As bactérias e as algas cianofícias distinguem-se de todos os outros seres vivos porque não possuem carioteca envolvendo material nuclear. Isto é, são eucariontes. Quem não possui carioteca é procarionte. Pró vem de primitivo, antes do núcleo da carioteca, né? Então tá errada a B. C. As bactérias só vivem isoladas, embora próximas, nunca formam colônias. Falei para vocês lá no início da aula que elas são capazes de formar colônia. Ela não forma tecido. Em algumas espécies de bactérias observa-se o fenômeno de conjugação, um tipo de reprodução assexuada. A conjugação, pessoal, é uma reprodução sexuada, tem troca de material genético. Letra E. As algas cianofícias assemelham-se às bactérias, porém são heterótrofas. Isto é, produzem matéria orgânica pela fotossíntese. Bom, vamos ver aqui como que a reprodução das bactérias se dá. A reprodução sexuada é por meio de conjugação. Já a assexuada, olha só, uma célula se divide, dando origem a duas células diferentes. Então, aqui nós temos esse tipo de reprodução que é conhecido como divisão binária, ok? Então, a resposta correta lá ficou a letra A da nossa atividade. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o reino protista, o reino que engloba os protozoários, tá? Os protozoários, nesse reino, a gente integra também as algas e os protozoários, né? Esses seres são todos, ou em sua maioria, unicelulares. Existem algumas algas que elas são pluricelulares, então essa seria a grande exceção. São todos eucariontes, ou seja, sua célula é mais complexa, com um núcleo delimitado, formado ali pela carioteca. Podem ser de vida livre ou parasita, né? Tem vários protozoários que são parasitos, que causam inclusive doenças. São heterótrofos, né? Eles precisam se alimentar, eles não conseguem produzir seu próprio alimento, com exceção das euglenas, né? Que é um tipo de alga que realizam fotossíntese. Bom, aqui eu tenho um exemplo básico de um protista, né? Que a célula é bem complexa, com presença de cílios, nem se compara com aquela célula anterior que eu mostrei para vocês. A gente tem núcleo, a gente tem várias organelas presentes nela, nós vamos ter retículo endoplasmático liso, rugoso, então isso aqui é uma estrutura básica. Daqui nós temos o paramécium.
Bom, todos os protistas, eles são classificados e divididos em dois grupos principais. Os protozoários, que são heterotróficos e unicelulares, como é o caso, por exemplo, da leishmania, do Trypanosoma cruzi, da entamoeba histolítica, que causa amebíase, Plasmodium sp, que é responsável pela malária. E o outro grupo dentro do reino protista são as algas. Todas as algas, gente, são autotróficas, ou seja, elas são capazes de realizar fotossíntese. Inclusive, a maior parte do oxigênio que a gente obtém no planeta vem das algas, seja elas de águas doces ou salgadas. Então, são unicelulares ou pluricelulares, né? As euglenas são todas unicelulares e as algas verdes e vermelhas pluricelulares. Então, forma ali um tipo de tecido. De acordo com a locomoção, a gente consegue classificar esses protozoários. Então, se ele vai ter, por exemplo, flagelo, tá aqui, ó, são flagelados. Ele pode ser, por exemplo, um ameboide. O que que isso significa? A ameba, gente, ela lembra aquela massinha de modelar. Ela joga o seu citoplasma, ela joga os seus pseudópodes e consegue se locomover. Ela não tem um flagelo, ela não tem cílio que vai ajudá-la, permitir ela essa locomoção. Outros não possuem nem flagelo, nem pseudópodes. Ele consegue penetrar a célula, como por exemplo é o caso das apicomplexas, ela gira, vai girando até conseguir penetrar dentro das células, ok? E temos ainda os esquizontes. Bom, então de acordo com o tipo de locomoção, a gente vai ter diferentes formas de classificação desses protozoários. Já as algas, elas são classificadas como unicelulares, como eu falei para vocês da euglena, que realiza fotossíntese. Ela pode ser classificada como dinoflagelada, que vai ter 2 flagelos, diatomáceas, né, que vai ter um revestimento de sílica, ou então as euglenófitas. E as pluricelulares, que possuem pigmento, elas são classificadas em rodófitas, algas vermelhas, clorófitas, que são as algas verdes, e as feofícias, que são as algas pardas. Ok? Aqui está uma fotografia para vocês da alga parda. Bom, com relação ao habitat e ao nicho ecológico desses organismos, eles apresentam formas variadas, né? Habitam diferentes ambientes, seja úmido, seja terrestre, vivendo no interior de outros organismos, como é o caso, por exemplo, de alguns protozoários que são parasitos. E as algas, elas podem ainda associar com alguns fungos, formando os líquens, que são extremamente importantes para os vegetais e para os fungos, perdão, e também para as algas. Bom, trouxe aqui uma atividade para a gente poder fazer junto e ver se a gente conseguiu compreender melhor sobre o reino protista. O filoprotozoa é subdividido em 4 classes: Sarcodínia, Mastigófora, Esporozoa e Ciliófora. A característica considerada para tal classificação, bom, gente, todos esses nomes difíceis aqui que eu falei, eles indicam para a gente a classificação com relação ao tipo de locomoção. Então, letra A, modo de reprodução? Não. B, a presença ou ausência da carioteca? Também não. Isso é classificação de pró ou eucarionte. A composição química do pigmento fotossintetizante? Também não. Isso é classificação lá das algas. A estrutura de locomoção? Corretíssimo. Então, nós vamos ter, por exemplo, aquelas formas de classificação com flagelo, sem flagelo, a estrutura de locomoção que vai dar para a gente esse tipo de classificação dos protozoários. Então, a resposta correta seria a letra D, a estrutura de locomoção. Todas as nossas referências estão aqui no final da nossa apresentação. Caso você tenha alguma dúvida com relação a essa ou outras aulas, mande pra gente no nosso Tira Dúvida. Nós estaremos aqui para sanar todas elas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, na qual nós continuaremos falando sobre os reinos biológicos. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até lá. Tchau, tchau!